Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês algumas questões relacionadas à penalidade de advertência por escrito, que é uma das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, lá no rol das penalidades do artigo 256 do CTB e também de maneira mais específica no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro. Na redação original do CTB, quando era que a penalidade de advertência por escrito era aplicada ao invés da multa? No caso das infrações de natureza leve ou média, se o condutor não fosse reincidente no cometimento daquela mesma infração nos últimos 12 meses e a autoridade de trânsito entendesse que aplicar a penalidade de advertência por escrito ao invés da multa fosse uma punição mais educativa. Então ele aplicaria a advertência por escrito. É justamente em razão desse terceiro critério, a autoridade de trânsito entender que aplicar a advertência por escrito e não a multa é uma providência mais educativa, é que fazia com que uma parcela considerável dos órgãos de trânsito pelo país não aplicassem a penalidade de advertência por escrito, mesmo quando os outros requisitos, infração de natureza leve ou média, e não ser reincidente no cometimento daquela mesma infração nos últimos 12 meses, estivesse presente. Só que aí, em 2020, nós tivemos ali a publicação da Lei 14.071, que acabou entrando em vigor somente em 12 de abril de 2021 e alterou justamente esse artigo 267 do CTB, para estabelecer o seguinte, desde então: se você cometer infração de natureza leve ou média e não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, então a você deve ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. Mas aí tem um ponto, que eu já recebi esse questionamento aqui no canal, daí o porquê desse comentário do nosso vídeo, que é o seguinte: e se por acaso o órgão de trânsito não aplicar a advertência e aplicar a multa? E se isso ocorrer? Porque o texto da lei é suficientemente claro, quando ele prevê que deve ser aplicada a penalidade de advertência por escrito, no caso das infrações do cometimento das infrações de natureza leve ou média, se o condutor não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Mas e se nesse caso a multa for aplicada? Bom, numa situação como essa, você pode contestar a aplicação dessa penalidade de multa. Para isso existe o recurso. E vale lembrar que essa aplicação da penalidade de advertência por escrito ela é automática. Você não precisa pedir ao órgão de trânsito, porque o texto da lei traz esse verbo, essa expressão, deverá. Então deverá ser aplicado. Mas se o órgão aplicar a multa e não a advertência quando você preencher os requisitos previstos na lei, no recurso você pode contestar. E nesse recurso você vai citar, inclusive, o artigo 10 do parágrafo 8º do artigo 10 da resolução número 918 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que é a norma que trata sobre esse processo administrativo de advertência por escrito e de multa. Então, nesse parágrafo 8º do artigo 10 da resolução 918 de 2022 do CONTRAN, o texto da lei é expresso, olha, é nula a penalidade de multa que for aplicada quando estiverem presentes os requisitos para que seja aplicada a penalidade de advertência por escrito. Então, nessa situação, você vai contestar a penalidade que foi aplicada porque você deveria ter recebido a advertência por escrito e não multa. Então, nesse caso, a multa ela é nula, ela não pode ser aplicada de forma alguma. Agora, muito cuidado. Imagina que você, eu não cometi infração nos últimos 12 meses. Quando vai observar, de repente, há 6 meses tinha uma infração de natureza grave. Aí não faz jus à aplicação da advertência por escrito porque você cometeu uma infração nos últimos 12 meses. Um outro aspecto importante, cuidado com isso. Eu cometi uma infração por avanço de sinal vermelho e não aplicaram a advertência por escrito para mim. Mas avançar o sinal vermelho do semáforo, infração prevista no artigo 208 do CTB, ela é de natureza gravíssima. Lembre-se, só se aplica a advertência por escrito no caso das infrações de natureza leve ou média, desde que você não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. E aí, sendo aplicada a advertência por escrito, não tem pontuação, não tem valor para você pagar. Então, você precisa ficar atento. Se foi aplicada a penalidade de multa quando você deveria receber a advertência por escrito, porque você preenche os requisitos previstos na lei para ter a advertência por escrito e não a multa, você pode contestar e pedir o arquivamento e pedir a nulidade dessa penalidade que foi aplicada. A auto-infração não vai ter efeito com relação a esse caso. Essa resolução 918 de 2022 do CONTRAN, se você quiser dar uma conferida, o link vai ficar na descrição desse vídeo e também a redação do artigo 267 do CTB que consta essa previsão legal. Beleza, pessoal? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários.
Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.